E estou de volta com mais uma aula, onde eu estarei lecionando como formular sentenças afirmativas longas usando o tempo passado did. Para que nós possamos formular sentenças afirmativas usando o tempo passado did, precisamos fazer a conjugação dos verbos principais. Verbo principal é aquele que aparece imediatamente após o sujeito. Ele descreve a ação do sujeito. Os verbos se dividem em regulares, que são aqueles acrescidos de ed ou d, caso ele termine com a letra e, e os irregulares, que sofrem alteração na escrita ou na pronúncia. Eu preparei aqui alguns verbos mais comuns do nosso dia a dia e apresentando três colunas: infinitivo, passado simples e particípio passado. Infinitive, que são os verbos terminados em R, sem conjugação na língua portuguesa, por exemplo, falar, comer, beber, terminando em R. Na língua inglesa, nós temos que colocar a preposição to antes deles. Passado simples, simple past. E o particípio passado são os verbos terminados em ADO, falado, IDO, comido, visto, STO. E aqui estão alguns exemplos. Gostar termina com R, to like. Passado simples e particípio passado são idênticos. Liked, liked. To work, trabalhar. Worked, worked. Trabalhou, trabalhado. Trabalhei, trabalhado. Trabalharam, trabalhado. To play, jogar, tocar, brincar. Played, played. To listen, a letra T não precisa ser pronunciada. Escutar. To listen. Listened, listened. To study, studied, studied. Estudar, estudou, estudado. To need, precisar de, necessitar de. O de faz parte da tradução. Needed, needed. À direita, alguns exemplos dos verbos irregulares. To go, ir. Went, gone. To buy, bought, bought. Comprar, comprar, comprou, comprado. To say, said, said. Dizer. Não é said, é said. Muitos aprendem a pronúncia said. Não tem essa pronúncia, é said. Rápido, said. Triste em inglês, a palavra triste em inglês é escrita com S-A-D e a pronúncia é mais prolongada, sad. E aqui é dizer, no passado, eu disse, I said. Eu estou triste, I am sad. Continuando a lista dos verbos irregulares. To speak, falar. To speak, spoke, spoken. To eat, comer. Ate, eaten. To come, vir. To come, came, come. Vamos agora ver alguns exemplos. Eu, inclusive, já tenho as frases preparadas para eu fazer as traduções em tempo real. Lucas e Mateus estudaram na semana passada. Nós temos uma sentença afirmativa no tempo passado. Lucas and Mateus. Não podemos traduzir os nomes. O passado simples do verbo estudar.
a letra Y do verbo originalmente escrito é precedida pela consoante D de dedo. Então, o Y vai sair, entra a letra I e acrescentamos o passado ED. Lucas and Mateus studied last week. Gabe precisou viajar para os Estados Unidos. Novamente, passado simples. Gabe, passado acrescido de ED, needed. Viajar está no infinitivo, terminando em R na língua portuguesa. Então, nós vamos colocar o nosso infinitivo na língua inglesa. To travel to the United States. Terceiro exemplo. O menino precisou o menino precisou ir ao centro da cidade. Eu vou alterar esta frase, porque nós já usamos o precisou. O menino escutou as notícias hoje de manhã. O menino escutou as notícias hoje de manhã. The boy escutou é acrescido de ED no passado. Listened to. O verbo to listen demonstra atenção. Ele é mais intenso do que o simples verbo ouvir. Então, para nós interpretarmos essa atenção, precisamos colocar o to. The news this morning. The boy listened to the news this morning. Mais alguns exemplos do lado direito. Quem disse isso? Não temos sujeito. Então, nós vamos imediatamente colocar o verbo no passado. Quem? Who? Who said that? Who said that? Aí alguém responde, I did. É a resposta curta. Não precisamos colocar o verbo aqui nessa sentença. A pergunta está no passado, não colocamos o verbo auxiliar did porque não existe sujeito na frase. Então, nós vamos imediatamente conjugar o verbo que demonstra a ação. E a resposta, nos concentraremos em uma resposta curta. I did. Sorry. Perdão. Na próxima e última frase, nós temos sujeito. Então, voltamos à estrutura inicial. Quando você veio aqui? When did you come here? Resposta. I came, passado de came, passado simples. I came here yesterday. Vamos colocar last night. No próximo vídeo, eu mostrarei a vocês as pronúncias das letras ED, porque não podemos falar, por exemplo, o verbo to like. Muitos no Brasil falam liked. Eu joguei, I played. Não se fala desse jeito. Eu estarei então mostrando no próximo vídeo como nós pronunciaremos essas letras ED. Existem 3 pronúncias. Aguardem e vocês entenderão com muita facilidade. Até a próxima.